Em uma noite tempestuosa, um fazendeiro idoso encontrou um estranho tremendo à beira da estrada. Ele parou seu trator silenciosamente, gesticulando para que o homem o seguisse até um velho celeiro para se abrigar. A vila inteira zombou dele, por abrigar um morador de rua durante a temporada de furtos. Mas na manhã seguinte, 7 SUVs militares se alinharam em frente à sua fazenda. Quem era esse estranho? Bem-vindos ao Elite Oculta. Vamos descobrir o que realmente aconteceu. Tom Harris, 64 anos, morava sozinho em sua modesta fazenda no condado de Mason, Kentucky. As colinas ondulantes e o solo fértil pertenciam à sua família há 4 gerações, mas Tom provavelmente era o último Harris a trabalhar naquela terra. Sua esposa, Margaret, falecera de câncer havia uma década, e sua única filha, Sarah, construíra uma vida em Chicago, retornando apenas para breves férias. Castigado pelo clima, mas firme, Tom mantinha a mesma rotina que seguia há 40 anos, acordando antes do amanhecer, cuidando de seu pequeno rebanho de vacas leiteiras e lendo a Bíblia à luz de uma lamparina todas as noites. Seus vizinhos o descreviam como alguém quieto, mas confiável, o tipo que aparecia sem avisar com seu trator quando o campo precisava ser arado. Uma peculiaridade da fazenda de Tom era o velho celeiro que permanecia vazio na extremidade leste. Apesar das sugestões de demolir, e usar a madeira, Tom o mantinha meticulosamente consertado. Algumas coisas valem a pena ser preservadas, era tudo o que ele dizia quando perguntado sobre o assunto. Na quarta-feira à noite, Tom voltava de uma reunião da igreja quando uma tempestade inesperada desencadeou sua fúria. A chuva batia forte no para-brisa de sua caminhonete, e os relâmpagos iluminavam a paisagem em clarões breves e brilhantes. Ao contornar uma curva perto de sua propriedade, os faróis de Tom iluminaram uma figura solitária, encolhida à beira da estrada, um homem com uma jaqueta militar esfarrapada, uma das mãos agarrando o braço onde o sangue escorria pelo tecido. Tom diminuiu a velocidade, abaixando o vidro da janela apesar da chuva. Precisa de uma carona para algum lugar? Ele ligou. O estranho olhou para cima, com o rosto meio escondido pela gola levantada do paletó. Parecia desorientado, talvez na casa dos 40 anos, com cabelos curtos e uma intensidade no olhar que sugeria que estava longe de casa em mais de um sentido. Não respondeu à pergunta de Tom, apenas baixou o olhar novamente. Tom hesitou apenas brevemente. Tenho um celeiro velho, disse ele. Não é chique, mas é limpo e seco. Sem esperar por uma resposta, Tom gesticulou em direção à sua caminhonete. O homem entrou sem dizer nada, seus movimentos revelando um leve mancar. Ao entrarem na fazenda, as luzes da propriedade vizinha se acenderam. Eli Winters, o vizinho mais próximo de Tom, saiu na varanda e apertando os olhos por causa da chuva. Tom Harris, mais um vira-lata, gritou Eli. Tivemos aquele roubo de gado na semana passada. Você está trazendo problemas direto para a nossa porta? Tom guiou o estranho em direção ao celeiro, ignorando os protestos de Eli. Vou te trazer comida e suprimentos de primeiros socorros, disse ele suavemente ao homem. Há um catre no canto dos fundos. Pela manhã, a notícia se espalhou pela comunidade agrícola unida do condado de Mason. Enquanto Tom coletava ovos do galinheiro, 3 vizinhos se aproximaram pelo seu quintal lamacento. Isto não é um abrigo para moradores de rua, disse Tom. Frank Delton, dono da fazenda do outro lado do vale. Você está nos colocando em risco, trazendo vagabundos. O homem nem fala, acrescentou Eli. Provavelmente fugindo de algo ou alguém. Tom continuou seu trabalho, recolhendo os ovos em sua cesta sem interrupção. Finalmente endireitou-se e os encarou. Jesus disse que eu era um estrangeiro e você me acolheu, respondeu ele simplesmente.
Não vou mandar ninguém embora numa noite como essa. Versículos bíblicos não protegerão o seu gado nem o nosso, zombou Frank. Quando os homens se viraram para ir embora, Tom notou o estranho parado na porta do celeiro, observando a conversa. Seus olhares se encontraram brevemente antes de Tom retornar às suas tarefas. Mais tarde, quando Tom trouxe o café da manhã para o celeiro, descobriu que o estranho havia dobrado meticulosamente os cobertores que lhe haviam sido dados. O homem aceitou a comida com uma leve inclinação de cabeça e falou pela primeira vez, com a voz clara e contida, num tom inconfundível de autoridade. Sua gentileza não será esquecida. Às vezes, uma pequena decisão pode criar algo extraordinário. Mas você ousaria escolher o que é certo quando toda a sua comunidade se opõe? À medida que o dia avançava, Tom notou detalhes sutis em seu hóspede silencioso. Embora o homem falasse pouco, suas ações revelavam treinamento e disciplina, incomuns para alguém que parecia desamparado. Ele havia dobrado os cobertores com cantos precisos de hospital. Quando Tom lhe trouxe água, ele primeiro se ofereceu para ajudar nas tarefas da fazenda, apesar dos ferimentos. Enquanto limpava o celeiro naquela tarde, Tom observou o estranho pela janela. O homem se exercitava metodicamente, uma série de alongamentos e movimentos controlados que lembravam fisioterapia militar. Ao tirar o casaco para se lavar na bomba de água externa, Tom vislumbrou uma tatuagem desbotada no braço. Ceiro, Batalhão dos Fuzileiros Navais do Zefio. Mais reveladora ainda era a postura do homem, ereta como uma vara, mesmo quando pensava que ninguém estava olhando. À noite, os boatos se multiplicaram por todo o condado de Mason. Tom recebeu 4 ligações de amigos preocupados. E Sarah telefonou de Chicago após ouvir de um primo sobre o perigoso vagabundo de seu pai. Pai, por favor, me diga que você não deixou uma pessoa qualquer dormir no celeiro, disse ela, com a exasperação evidente na voz. A tia Meredith diz que ele parece perigoso. Sua tia Meredith acha que esquilos parecem perigosos, respondeu Tom. Ele é só um homem sem sorte. Você não sabe nada sobre ele. E se ele for violento ou roubar de você? Nesse momento, Tom olhou pela janela em direção ao celeiro. Alguns riscos valem a pena, Sarah. O estranho partiu antes do amanhecer do dia seguinte. Tom descobriu que o celeiro havia sido varrido, os cobertores emprestados dobrados aos pés da cama. Sobre a pequena mesa de madeira, havia uma etiqueta de metal desgastada pelo tempo, do tipo que militares usam para identificação, embora esta estivesse desgastada pelo tempo, exibindo apenas uma tênue insígnia militar. Enquanto Tom examinava a misteriosa etiqueta, seu telefone tocou. Era o prefeito Wilson, com a voz tensa de preocupação oficial. Tom, precisamos conversar sobre esta situação. A Câmara Municipal convocou uma reunião de emergência. Que situação seria essa, Robert? Perguntou Tom, embora soubesse perfeitamente. Você está abrigando indivíduos desconhecidos em uma zona de segurança agrícola. Existem procedimentos, protocolos. Deixei um homem dormir no meu celeiro, interrompeu Tom. Faço isso há 40 anos, sempre que alguém precisa de um lugar. Isso é diferente, Tom. Os tempos mudaram. As pessoas estão assustadas. Tom suspirou. 4 horas, então. Depois que terminei a ordenha. A reunião na prefeitura estava mais cheia do que Tom esperava. Rostos que normalmente o recebiam calorosamente no mercado de domingo, agora o olham com desconfiança ou desaprovação declarada. O prefeito Wilson convocou a sala à ordem. Estamos aqui para discutir as preocupações de segurança levantadas pelo senhor hóspede de Harris. Por 30 minutos, Tom suportou uma série de reclamações e especulações preocupantes. Frank Delton apresentou imagens borradas de câmeras de segurança mostrando o estranho passando em frente à sua propriedade à noite.
Eli Winters afirmou ter visto o homem inspecionando casas à beira da estrada. Uma publicação no Facebook, projetada na parede, mostrava o celeiro de Tom com a legenda "Abrigando elementos perigosos em nossa comunidade". A publicação recebeu 152 compartilhamentos. Quando Tom finalmente falou, sua voz permaneceu firme. "Vivi aqui a vida toda. Contratei trabalhadores sazonais, dei abrigo a viajantes perdidos e ajudei vizinhos necessitados. Se isso me torna uma ameaça à segurança, então sou culpado da acusação." Ele voltou para casa exausto, apenas para descobrir que sua coleta de leite havia sido cancelada indefinidamente devido a problemas logísticos. Uma desculpa clara da leiteria local que comprava seu leite há 20 anos. Naquela noite, 3 carros passaram lentamente por sua propriedade, com os faróis iluminando o celeiro, no que parecia mais vigilância do que preocupação com a vizinhança. Ao cair da noite, Tom sentou-se na varanda, virando a misteriosa etiqueta de metal nas mãos envelhecidas. À luz que se esvaía, notou algo que não havia percebido antes. Uma pequena gravura no verso. "Semper Fi, irmão. Obrigado por não perguntar." A frase em latim "Semper Fidelis", sempre fiel, o lema do Corpo de Fuzileiros Navais. O pai de Tom havia servido no Corpo de Fuzileiros Navais e, embora nunca tivesse se alistado, reconhecia a importância. Seu misterioso visitante fora um fuzileiro naval, e havia algo naquela etiqueta que o tornava tão importante que Tom não conseguia expressar. O sono veio entrecortado naquela noite. Por volta das 2 da manhã, Tom foi acordado pelo som distante de veículos na estrada do condado, seguido de silêncio. Ele se levantou e espiou pela janela do quarto, mas não viu nada de anormal no pátio iluminado pela lua. Mais tarde, ao checar o celular antes das tarefas matinais, Tom descobriu que a polêmica havia se intensificado durante a noite. Alguém havia postado um vídeo da reunião municipal de ontem com a legenda "Fazendeiro local coloca a comunidade em perigo ao abrigar moradores de rua desconhecidos." A seção de comentários se encheu de uma retórica cada vez mais hostil. Pessoas como Harris acham que as regras não se aplicam a elas. Hora de começar a patrulhar o bairro. O que ele está escondendo lá? Enquanto Tom coletava ovos naquela manhã, ele notou rostos familiares passando por sua fazenda, pessoas que nunca tiveram motivo para usar aquela estrada em particular. Eles diminuíram a velocidade perto da entrada da garagem, alguns tirando fotos abertamente de sua propriedade. À tarde, Tom fazia sua viagem semanal à cidade para comprar suprimentos, apenas para se deparar com retornos e conversas sussurradas que cessavam quando ele se aproximava da loja de ração. Sua conta mensal havia sido temporariamente suspensa, aguardando revisão. Naquela noite, Tom sentou-se em seu balanço da varanda, com a etiqueta de metal pesada na palma da mão, a dúvida invadindo sua mente pela primeira vez. "Eu estava errado, Margaret", sussurrou ele para a cadeira vazia ao lado, onde sua esposa se sentara em inúmeras noites de verão. Ele traçou as palavras gravadas com o polegar. "Semper Fi". Teria sido um aviso, uma mensagem ou simplesmente um símbolo esquecido? Seja qual for o significado, o simples ato de se abrigar de alguma forma liberou forças além da sua compreensão. Você já ajudou alguém e acabou recebendo a desconfiança do mundo. Se ainda assim escolhesse o que é certo, a situação se deteriorou rapidamente nas 24 horas seguintes. Tom acordou e encontrou a frase "Cuidado com as costas", pichada em sua caixa de correio. Mais 3 fazendas leiteiras cancelaram seus acordos de cooperação com ele, cortando sua principal fonte de renda. Ao meio-dia, um vídeo viralizou nos grupos locais do Facebook, com imagens mostrando Frank Delton confrontando Tom do lado de fora do armazém, cutucando seu peito com um dedo. "Você está trazendo problemas para nossa cidade", gritou Frank no vídeo. "Pessoas como você se acham acima da comunidade, não é?"
A resposta comedida de Tom. Eu só estava ajudando alguém necessitado. Foi abafada pelo discurso incessante de Frank. Naquela noite, Tom sentou-se sozinho à mesa da cozinha, ombros curvados sob o peso da rejeição da comunidade. Ele passara a vida inteira no condado de Mason, participando de nascimentos, casamentos e funerais de vizinhos por décadas. Agora, no espaço de 3 dias, tornara-se um estranho em sua própria casa. A misteriosa etiqueta de metal jazia à sua frente, refletindo a luz do lampião. Valeria a pena aquele símbolo silencioso em troca da confiança de uma comunidade inteira? Tom ainda ponderava essa questão às 5h30 da manhã seguinte, quando o zumbido distante das hélices do helicóptero o tirou de seus pensamentos. Largando a xícara de café, ele saiu para a varanda no momento em que os primeiros raios de sol despontavam nas colinas a leste. O som ficou mais alto e, em poucos instantes, um helicóptero militar apareceu, pairando brevemente sobre sua propriedade antes de seguir em frente. Confuso, Tom voltou à cozinha apenas para se assustar momentos depois com o barulho inconfundível de veículos em sua entrada de cascalho. Olhando pela janela, observou, incrédulo, um comboio de SUVs pretos com placas do governo entrar em sua propriedade com a poeira subindo atrás deles. 7 veículos no total formavam um semicírculo preciso em frente à sua casa. Homens em uniformes militares emergiram dos carros da frente, protegendo o perímetro com eficiência praticada. Do veículo central surgiu uma figura alta, ostentando a insígnia de um general de brigada, com 4 estrelas brilhando em seu cap, profissionalmente enfiado debaixo do braço. Tom saiu para a varanda, ainda segurando sua caneca de café, completamente perplexo com a cena que se desenrolava em sua humilde fazenda. O general se aproximou, com uma postura formal, mas uma expressão inesperadamente calorosa. "Senhor, Thomas Harris?" perguntou o oficial, embora claramente não fosse uma pergunta. "Sim, senhor", respondeu Tom automaticamente, com a voz de senhor vindo naturalmente. Apesar de sua condição civil, o general ergueu a mão em uma saudação militar concisa. "Senhor, Brigadeiro-General Michael Westmore, Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. O senhor salvou um dos meus homens." Tom ficou olhando, com o café esquecido na mão. "Acabei de deixar alguém dormir no meu celeiro. Essa pessoa era o tenente Gabriel Marks, das Operações Especiais, dado como desaparecido há 3 meses durante um exercício de treinamento secreto. Ele sofreu uma lesão cerebral traumática que afetou sua memória e comunicação. Estamos procurando por ele desde seu desaparecimento do centro médico em Fort Campbell." Tom lutava para conciliar o estranho silencioso e ferido com essa narrativa militar formal. Ele não disse muita coisa, só precisava de um lugar para ficar. O tenente Marks vinha passando por períodos de desorientação e amnésia, explicou o general, mas manteve o treinamento suficiente para ativar seu protocolo de emergência. Ele gesticulou em direção à etiqueta de metal ainda segura na mão de Tom. Era uma etiqueta de identificação antiga, mas o tenente Marks a modificou com um dispositivo de rastreamento passivo, ativado apenas quando entregue a outra pessoa. É uma medida de último recurso ensinada a agentes especiais. Ele confiou em você, Sr. Harris. A essa altura, os vizinhos já começavam a se reunir nos limites da propriedade de Tom, atraídos pela presença militar sem precedentes. Eli Winters permanecia boquiaberto ao lado de sua caminhonete. Frank Delton chegara com outros 3 fazendeiros, cujas expressões mudavam de suspeita para confusão enquanto observavam o general conversando respeitosamente com o homem que haviam condenado ao ostracismo. "Onde ele está agora?" perguntou Tom. "Ele está bem. Resgatamos o tenente Marks ontem de manhã a cerca de 64 quilômetros daqui. Ele está recebendo atendimento médico e se recuperará completamente."
Os detalhes de sua missão permanecem confidenciais, mas estou autorizado a dizer que seu trabalho tem sido vital para a segurança nacional. A voz do general ecoou pelo tranquilo pátio da fazenda, alcançando facilmente os espectadores reunidos. Senhor Harris, fui informado das dificuldades que você enfrentou nos últimos dias. Parece que sua comunidade estava preocupada com seu julgamento. Ele se virou ligeiramente, olhando nos olhos dos vizinhos reunidos. Permitam-me assegurar a todos que Thomas Harris demonstrou os mais altos valores da cidadania americana. Ao se deparar com alguém em necessidade, ele não pediu credenciais nem explicações. Ele simplesmente ajudou. Essa é a América que servimos para proteger. Um oficial subalterno se aproximou, carregando uma citação emoldurada. O general Wesmer a aceitou e a entregou a Tom com dignidade formal. O Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos reconhece Thomas Harris por seu excepcional serviço civil e coragem moral ao ajudar um militar em perigo. Suas ações exemplificam os valores que aspiramos defender. Tom aceitou a moldura, sem jeito, envergonhado pela cerimônia. Eu não fiz nada de especial. Com todo o respeito, senhor, o senhor fez, retrucou o general. O tenente Marks relatou que abordou 7 casas diferentes antes da sua... Ele foi mandado embora 6 vezes. A multidão de vizinhos havia aumentado, incluindo o prefeito Wilson e vários membros do conselho municipal. Eles se remexeram desconfortavelmente enquanto o general continuava. Sr. Harris, o tenente Marks tinha uma mensagem para o senhor. Ele pegou um envelope lacrado com seu assistente. Queria que você soubesse que seu simples ato de decência o ajudou a encontrar o caminho de volta, não apenas física, mas mentalmente. A frase que ele repetia no hospital era: o fazendeiro que não precisava saber meu nome para me mostrar gentileza. Enquanto o comboio militar se preparava para partir, o general Westmore tinha uma última pergunta. O celeiro onde o tenente Mark ficou hospedado. Parece ter um significado especial para você. Posso perguntar por que você o preservou todos esses anos, quando parece não servir para nada na agricultura? Tom olhou para a velha estrutura desgastada pelo tempo, mas sólida. Meu pai o construiu quando voltou da Segunda Guerra Mundial. Disse que havia sido gentil com um fazendeiro francês que o deixou se esconder em um celeiro semelhante a este enquanto escapava das patrulhas alemãs. Papai prometeu que, se voltasse para casa, construiria um lugar onde outra pessoa pudesse encontrar abrigo quando necessário. Uma tradição familiar de serviço. O general assentiu em aprovação. Quando o comboio partiu, Tom se viu cercado por vizinhos cujos rostos agora demonstravam vergonha em vez de desconfiança. Eli se aproximou primeiro, com o chapéu literalmente na mão. Tom, não sei o que dizer, estávamos errados. O prefeito Wilson se apresentou em nome da cidade. Tom levantou a mão, interrompendo o pedido de desculpas. Não precisa disso. Você se preocupava com a comunidade. Eu entendo. Frank Delton, que havia sido o crítico mais ferrenho, não conseguia olhar nos olhos de Tom. A cooperativa de laticínios vai ligar para você. Sua conta foi restabelecida. Tom assentiu, sem aceitar nem rejeitar o ramo de oliveira. Ele já estava voltando para casa, com a citação debaixo do braço, as tarefas matinais ainda esperando. Que história te faz acreditar que a gentileza, mesmo quando mal compreendida, acaba prevalecendo? Digite fé se você acredita que isso é verdade. Nas semanas seguintes, a vida no condado de Mason passou por uma transformação sutil. A presença militar havia partido tão repentinamente quanto chegara, mas seu impacto permanecia na consciência coletiva da comunidade. Tom recusou todos os pedidos de entrevista de veículos de notícias regionais. Quando um repórter persistente do Lexington Herald o encurralou do lado de fora da loja de ração,
Tom simplesmente declarou: há histórias mais interessantes do que um velho fazendo o que seu pai lhe ensinou que era certo. Ele continuou com suas rotinas diárias, ordenhando suas vacas antes do amanhecer, cuidando das cercas à tarde e lendo a Bíblia à noite. A única mudança notável no comportamento de Tom foi a adição de um novo ritual. Todas as noites, antes de se recolher, ele acendia uma lamparina de querosene e a colocava na janela do celeiro. Para o caso de alguém precisar se orientar, explicou a Sarah durante sua primeira visita à casa em 3 anos. A citação militar emoldurada encontrou seu lugar não na sala de estar de Tom, mas no próprio celeiro, fixada ao lado da porta, ao lado da antiga foto de serviço de seu pai. Ao lado deles, a etiqueta de metal que o tenente Marks havia deixado repousava em uma pequena prateleira, posicionada sob uma bandeira americana cuidadosamente dobrada que outrora cobria o caixão de seu pai. Talvez o mais notável tenha sido a transformação na própria comunidade. No domingo seguinte à partida dos militares, a frequência à igreja de Tom atingiu o maior nível em 5 anos. O sermão do pastor Mitchell sobre o estranho entre nós deixou poucos fiéis com lágrimas nos olhos. Todo fim de semana, Tom descobria ofertas anônimas deixadas em seu portão. Pão fresco, geleias, bilhetes de desculpas escritos à mão. Ele os aceitou com a mesma graça silenciosa com que suportara a suspeita anterior. No primeiro domingo de cada mês, Tom começou a colocar uma panela de sopa de legumes logo na entrada do celeiro, ao lado de uma pilha de cobertores e um kit de primeiros socorros para quem precisasse, explicou ele. Quando Eli perguntou, os vizinhos antes críticos agora se revezavam para verificar discretamente se os suprimentos permaneciam intactos, não para impedir seu uso, mas para garantir que permanecessem disponíveis para quem realmente precisasse. Sarah retornou para uma visita mais longa naquele outono, trazendo o marido e os 2 filhos. Certa noite, enquanto estavam sentados na varanda observando os vagalumes subindo dos campos, ela confessou: quando eu era mais jovem, às vezes me envergonhava de como você vivia, pai, de forma tão simples, tão tradicional. Agora conto sua história aos meus alunos como um exemplo de coragem moral. Tom sorriu, balançando-se suavemente na cadeira que fora a favorita de Margaret. Não houve nada de corajoso no que fiz. Apenas me lembrei de quem fui criado para ser. As crianças do condado de Mason acrescentaram sua própria perspectiva, o desenrolar da história. No concurso de arte da escola primária, Emma Winters, de 10 anos, neta de Eli, ganhou o primeiro prêmio por seu desenho a giz de cera, intitulado A Luz no Senhor. O celeiro de Harris retratava a antiga estrutura, com um brilho dourado incrivelmente intenso, emanando de suas janelas, iluminando a noite. Com a aproximação do inverno, Tom recebeu uma carta inesperada, com carimbo postal de um hospital militar em Maryland. Dentro, havia uma fotografia do tenente, general. Marks, em uniforme de gala, ereto e com olhar lúcido, contrastava fortemente com o homem desorientado que aparecera naquela noite chuvosa. O bilhete que o acompanhava era breve, mas impactante. Alguns homens ignoram o sofrimento porque é mais fácil. Alguns reconhecem, mas não fazem nada porque é mais seguro. Alguns param e ajudam sem questionar, porque é o certo. Você é o terceiro tipo, o mais raro e o mais necessário. O mundo gira em torno dessa decência silenciosa. O tenente Gabriel Marks Tom colocava a foto ao lado das outras no celeiro todas as manhãs ao começar suas tarefas e todas as noites ao concluir. Ele parava ali brevemente, não por orgulho, mas como um lembrete de que, às vezes, as escolhas mais simples revelam nosso caráter mais profundo. Em todo o condado de Mason, as pessoas agora acenavam respeitosamente com a cabeça quando Tom passava, mas, mais revelador, elas o cumprimentavam primeiro. Ao ler esta história,
Me peguei perguntando constantemente: teria coragem de fazer o que é certo quando uma comunidade inteira se voltou contra mim? É fácil dizer sim no conforto das nossas telas. É mais difícil quando sentimos a indiferença dos vizinhos. Vemos nosso sustento ameaçado ou enfrentamos o ridículo público por um simples ato de decência. Tom Harris não estava tentando bancar o herói. Ele não buscava reconhecimento ou recompensa. Simplesmente não conseguia ignorar o sofrimento, mesmo quando ajudar significava ficar sozinho. Esse é o aspecto mais poderoso desta história. O ato de Tom não foi grandioso nem dramático. Ele ofereceu o que tinha: um lugar limpo e seco para alguém necessitado. O celeiro em si era um legado de bondade, construído por um pai que um dia recebeu abrigo quando mais precisava. Talvez nem todos sejamos testados tão visivelmente quanto Tom. Nossos momentos de escolha moral podem vir de maneiras menores e mais silenciosas. Nos manifestamos quando alguém é injustamente criticado. Defendemos a pessoa que não está presente para se defender. Sacrificamos a conveniência ou a posição social para defender o que sabemos ser certo. Eu me pego voltando àquela imagem de Tom, acendendo a lamparina todas as noites e colocando A na janela do celeiro. Não porque esperasse que outro tenente desaparecido aparecesse, mas porque o ato em si representava um compromisso, uma promessa de que sua porta permaneceria aberta, mesmo depois de ter experimentado o preço da gentileza. É assim que se manifesta o verdadeiro caráter. Não uma decisão única tomada sob os holofotes, mas uma escolha consistente de viver de acordo com os próprios valores mais profundos, especialmente quando isso tem um custo pessoal. Leio todos os comentários que você compartilha. Não hesite em contar a sua própria história. Ela pode ser a luz que guia alguém que se sente perdido. O mundo, às vezes, parece cada vez mais dividido entre nós e eles, com o medo nos levando a encarar estranhos com desconfiança em vez de compaixão. A história de Tom nos lembra que por trás de cada encontro inesperado pode haver uma pessoa com uma história que não podemos conhecer. O filho ou a filha de alguém, o tenente de alguém, alguém que pode precisar apenas de um único ato de bondade para encontrar o caminho de volta. Se você já acreditou que um ato de bondade, por menor que seja, pode mudar um destino, então você já é mais parecido com Tom Harris do que imagina. Lembre-se de que os momentos mais poderosos muitas vezes não vêm de grandes gestos, mas de decisões simples de fazer a coisa certa quando seria mais fácil ignorar. Em um mundo que cada vez mais nos pede para escolher lados, talvez o ato mais revolucionário seja simplesmente escolher a gentileza. Mesmo quando não conhecemos a história completa, mesmo quando os outros podem não entender. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias como essa